Então, vamos lá, pessoal. Bom dia a todos. Vamos começar a nossa aula de eletrônica 1. Então, vamos falar hoje sobre fontes de corrente utilizando o transistor bipolar de junção. E nós vamos pegar aquele regulador linear que nós vimos na última aula e nós vamos colocar nele também uma limitação de corrente, tá? Uma proteção de corrente, ok? Então tá, o que nós vimos na última aula, pessoal? Nós vimos esse tipo de circuito aqui, que é um circuito regulador de tensão linear, tá? Nós vimos dois tipos, né? Esse aqui é o regulador de tensão linear série, né? Onde o transistor bipolar fica em série com a corrente de carga, tá? Então qual que é o objetivo desse circuito aqui? É fornecer uma tensão constante e regulada na saída, independente da carga, tá? Então se a minha carga ficar variando aqui, a minha tensão vai ficar mais ou menos constante, tá? Quando é que a gente utiliza esse circuito aqui? Quando a capacidade de corrente necessária, ela não é mais suficiente a gente fazer um circuito apenas com o transistor Zener, tá? Então, nós vimos um regulador lá com um diodo Zener, que está, na verdade, embutido aqui dentro, né? Aqui dentro tem aquele circuito, tá? Só que daí esse circuito aqui entra na corrente da base do transistor bipolar e daí ele acaba amplificando esta corrente. Então, na verdade, fica como se fosse um circuito com Zener amplificado, tá? Então, quando é que a gente utiliza esse circuito aqui? Quando aquele circuito lá não fornece a corrente necessária para a gente, tá? Então, a gente coloca esse circuito aqui, ok? Toda a corrente, então, vai passar pelo transistor bipolar, então ele é o ponto que mais vai aquecer. Então, o bipolar aqui ele vai aquecer bastante, dissipa muita potência. E uma característica desse circuito é que a potência máxima dissipada no transistor bipolar será no momento onde eu tiver a corrente máxima na carga, tá? É óbvio, né? Porque toda a corrente da carga passa pelo transistor bipolar, tá? Então, quanto mais corrente eu tiver, maior vai ser a minha dissipação de potência, tá? E esse circuito aqui, pessoal, ele não possui uma proteção contra curto-circuito na saída. Então, se essa minha resistência de carga aqui ela for para zero, fechar um curto franco na saída, o que vai acontecer? Essa tensão aqui vai ir para zero, tá? Aqui, digamos, a gente tem, por exemplo, 20 volts, tá? Então, se essa tensão aqui eu fazer um curto, essa tensão nesse ponto aqui ela vai para 0 volts, né? Porque a corrente que vai passar aqui vezes essa resistência vai dar uma tensão muito pequena, tá? Então, nós teremos a corrente máxima na base, ó. Tá? Então, se tiver a corrente máxima na base, multiplicada por beta, nós teremos a corrente máxima no transistor bipolar. E essa corrente pode exceder a corrente máxima do transistor bipolar e queimar ele, tá? Um fator limitante seria, então, a escolha desse resistor aqui, ó, tá? Nós temos uma faixa de resistores, tá? E seria interessante que essa corrente do transistor bipolar, a gente pegasse, por exemplo, a corrente do coletor máximo aqui, tá? Que a gente encontra no datasheet, dividido por beta, tá? Beta mínimo aqui ainda, para garantir, né? Isso aqui daria a corrente da base máxima, né? IB máximo, ok? Então, a corrente de base máxima seria interessante que ela ficasse menor, né, do que essa corrente aqui, ó, né? Que nós teremos, que seria VCC sobre RZ aqui, tá? Ok? Então, a gente teria que pegar aqui o RZ mínimo, né? Ok? Então, esse RZ mínimo aqui, ele teria também uma limitação, né? Ele não poderia ser um valor muito pequeno, tá? Porque daí, deixa eu ver, não sei se esse sentido aqui está falando certo, mas esse RZ aqui, ele não pode ser um valor tão pequeno que durante o curto-circuito ele dê a corrente máxima, tá? Então, teria que levar isso aí em consideração também, tá? Só que só isso não é suficiente, né? Porque ainda a gente vai estar com tensão máxima em cima do transistor bipolar, ele pode ser que exceda a potência máxima. Então, existem outras maneiras da gente fazer essa limitação de corrente que a gente vai ver hoje também, tá? E o outro circuito que nós vimos na última aula foi essa outra configuração aqui, que é a configuração com resistor em série, tá? O transistor bipolar está em paralelo. Então, usa aqui um transistor PNP, tá? E então, esse circuito aqui ele tem a mesma função do circuito anterior, tá? Só que é uma configuração diferente, tá? Então, ele também vai ser usado na mesma situação, onde eu tiver uma corrente que eu precisar fornecer na carga, não é possível mais a gente fazer um circuito que apenas com um diodo Zener.
Então, a gente tem que usar uma configuração assim também, tá? Pode ser essa aqui ou a do slide anterior. Características, né? Esse resistor RS aqui, ele vai aquecer muito, né? Porque toda a corrente da carga vai passar por ele e também a corrente do transistor bipolar, que é a corrente de ajuste, né? Que a gente vai fazer com que passe mais ou menos corrente nesse transistor bipolar, fazendo com que eu tenha mais ou menos queda de tensão em cima desse resistor aqui para fazer o ajuste da tensão de saída, tá? Este transistor, essa configuração aqui, ele possui alguma proteção contra curto-circuito, para não dizer nada, né? Ela tem alguma proteção, que essa proteção é dada por esse resistor RS, que está em série, né? Então, se eu pegar e curto-circuitar a carga, tá? A corrente máxima vai ser VIN sobre RS, tá? Porque esse resistor RS aqui, ele está em série com o circuito aqui e vai acabar limitando um pouco a minha corrente, tá? Claro que se eu colocar um resistor muito pequeno, vai acabar que a minha corrente máxima vai ser muito grande, tá? Então, será que essa corrente máxima aqui não vai danificar a minha fonte de entrada? Não vai atuar uma proteção, um fusível, alguma coisa aqui? Então, isso aí também tem que ser tomado cuidado, tá? Então, isso aqui é melhor do que o circuito anterior, mas ainda assim não tem proteção total contra curto-circuito, tá? Beleza? Que mais? Aqui, claro, quando eu tiver um curto-circuito, nesse caso aqui, essa tensão aqui vai ir para zero, né? E como ainda vai ter tensão na entrada, essa tensão aqui vai ficar igual a VZ do mesmo jeito. Então, se aqui fosse um Zener de 5 volts, aqui continuaria 5 volts mesmo com um curto, tá? Mesmo com um curto aqui na saída. E daí, logo, essa corrente aqui da base iria para zero. Então, o transistor bipolar, ele não atua durante o curto-circuito. Enquanto que no outro lá, quando acontecer o curto-circuito, eu terei a máxima corrente no transistor bipolar, porque aquele resistor lá, né, se eu voltar para o slide anterior aqui, né? Se curto-circuitar aqui, eu terei a máxima corrente no resistor da base, máxima corrente na base, máxima corrente no coletor. Aqui não, aqui quando eu tiver um curto, esse transistor bipolar ele está desligado, totalmente desligado. Tá? E aqui temos também os limites de resistência do RZ aqui, né, que fica em série com o Zener, tá? Tem essas limitações aqui, mas para curto-circuito eles não fazem nada, tá? Beleza? Então, tem alguma proteção, mas não tem nada mais que eu possa fazer. Nesse circuito aqui, ainda escolhendo um RZ talvez mais próximo do máximo aqui, ó, mais próximo do máximo, eu tenha uma capacidade de limitar um pouco a corrente do coletor, tá? Mas ainda não é uma maneira muito interessante, tá? Ok? Então, o que eu quero mostrar nessa aula de hoje, pessoal? Nós vamos ver o que a gente chama de fonte de corrente com transistor bipolar. E essa fonte de corrente, uma das aplicações vai ser naquele circuito ali de regulação de tensão, tá? Regulador linear. Vamos utilizar ele ali e há um outro circuito ainda de proteção contra sobrecorrente ou curto-circuito, ok? Então, vamos lá. Então, o nosso objetivo agora é estudar fontes de corrente. Nós já vimos, então, fontes de tensão com transistor bipolar, tá? O que é uma fonte de corrente, pessoal? Uma fonte de corrente, ele é um circuito, né, que ele é capaz de manter uma corrente constante em uma carga independente do valor dessa carga. Tá? Então, aqui nós temos, por exemplo, uma carga RL, L de load, né, R load, e nós temos aqui uma corrente passando por ela, né, então tem uma fonte de corrente, tá, que está em série com essa carga. Tá? Essa carga, nesse lado aqui, pessoal, ela pode estar conectada ou no GND ou num VCC, por exemplo. Tá? Pode estar conectado só um pouquinho. Então, esse ponto aqui, pessoal, ela pode estar conectada no VCC ou ligado no GND, tá? Para nós não importa agora, tá? Normalmente ela vai estar ligada aqui, vai estar ligada no VCC, tá? E nesse caso aqui também VCC. Esse é o normal, tá? Então, as fontes de corrente, pessoal, como essa fonte de corrente aqui, ó, ela não existe naturalmente, né? Que nem uma fonte de tensão. Fonte de tensão, eu pego dois materiais diferentes, lá, que eu já comentei com vocês, né? Pego uma batata, um limão ali, dois metais, e eu consigo fazer uma fonte de tensão, tá? Uma bateriazinha. Agora, fonte de corrente não existe na prática, né? Assim, naturalmente, tá? Nós temos que construir. Na prática ela existe, né? Nós temos que construir ela utilizando circuitos eletrônicos,
tá? Utilizando transistores, diodos, Zeners, tá? Então, essa fonte de corrente, ela depende da configuração, da posição dos elementos, tá? Quando essa fonte de corrente, ela vai drenar a corrente da carga e jogar ela para o terra, tá? Então, os transistores, diodos vão estar todos ligados no terra e a carga vai estar, a gente diz que a carga está flutuando, tá? A carga não está ligada no terra, tá? Não está referenciada ao terra, tá? Então, nessa configuração aqui, a gente chama de current sink, lá do inglês, vem de current sink, porque o que significa sink em inglês? Significa pia, tá? Então, se a gente vai ter lá a pia da nossa cozinha, tá? Aqui tem um ralo e ela vai drenar a corrente para dentro do ralo. Então, ela puxa, tá? E aqui seria o nosso GND, o ralo seria o GND. Então, quando a gente pega e larga a corrente, a água aqui na pia, né? A pia suga a corrente pro ralo, tá? Então, essa fonte é semelhante a isso. Então, a fonte de corrente está ligada no GND. Então, ela drena a corrente para dentro do ralo, ok? Beleza? E essa outra configuração aqui é chamada de current source, tá? O que é uma current source? Ela fornece corrente para a carga e a carga está aterrada, tá? A carga está ligada no terra. Então, se eu quero medir a tensão, geralmente posso colocar um sensor de tensão aqui que também está ligado no mesmo terra da carga. Tá? Então, isso em algumas situações é interessante ter uma carga desse jeito aqui. Agora, outras configurações, na verdade, tanto fazem. Então, vai depender muito da carga. Ok? As duas, pessoal, são fontes, tá? As duas são fontes de corrente, tá? Só que a única que a tradução direta é fonte é essa aqui, ó. Porque source em inglês significa fonte, tá? E sink significa pia, tá? Mas o sink também é uma fonte, tá? Então não tem uma tradução direta para esse caso aqui, ó. Tá? E esse caso aqui é tranquilo. A tradução de current source é fonte de corrente, mas a current sink também é uma fonte de corrente, tá? Então ambas são fontes de corrente. Beleza? Então, assim, ó, toda fonte de corrente que a gente constrói, pessoal, tá, ela é baseada no mesmo princípio. Qual é esse princípio? Ele é o seguinte, nós vamos medir, tá, direta ou indiretamente, a corrente que está passando pela carga e vamos aplicar mais ou menos tensão na carga para manter a corrente constante, tá? Então, essa fonte de corrente, pessoal, ela é meio fake, né? Ela é meio falsa, porque, na verdade, a gente tem uma fonte de tensão controlada, tá, que aplica mais ou menos tensão para manter a corrente constante, tá? Geralmente é assim que é feita uma fonte de corrente, ok? Ela é uma fonte de tensão controlada, tá? Que mede a tensão, mede a corrente e aplica uma tensão adequada para dar a corrente, tá? Para nós não faz diferença, tá? Tem diferença talvez em algum transitório, alguma coisa assim, que vocês vão ver ali o que vai acontecer nos transitórios. Quando eu troco carga, quando esse RL variar abruptamente, aí vocês vão ver que pode ter alguma diferença, tá? Beleza? Então tá, vamos ver o primeiro circuito chamado de current sink aí com transistor bipolar, tá? Beleza? Então vamos lá. Então, esse aqui, pessoal, é o circuito que nós vamos estudar, que é o chamado de current sink, tá? Então, esse circuito aqui, ele utiliza, então, um diodo Zener e um transistor bipolar, então, para implementar essa fonte de corrente, tá? Então, esse diodo Zener aqui, ó, ele está ligado diretamente na base do transistor bipolar. E nós utilizamos um resistor de emissor aqui, ó, tá? Ele está num resistor de emissor, e aqui está a resistência da carga, tá? Então, essa carga eu coloquei um tracejado aqui, pessoal, porque isso aqui ó, pode estar a uma longa distância, inclusive. Essa carga pode estar longe, tá? Ela pode ter, por exemplo, outras resistências em série, tá? Pode ter a resistência do fio aqui, por exemplo, tá? Se essas resistências aqui aumentarem, a corrente vai continuar constante circulando em cima dessa carga, tá? Então, esse é o objetivo do nosso circuito, que a corrente fique circulando nessa carga aqui, independente da sua resistência, tá? E isso aqui, pessoal, pode ser qualquer coisa, pode ser uma resistência, pode ser um LED, tá? Isso aqui é uma das aplicações mais interessantes, é para LED, tá? Porque LED tem que ser acionado com corrente constante, tá? A corrente tem que ficar constante em cima dele, tá? Beleza? Então, o que acontece? A corrente de carga, IRL, ela é medida, tá? Medida entre aspas, né? Porque não é uma medição, né? Utilizando o resistor RE. Então, a corrente de carga vai passar por aqui, vai passar pelo transistor e vai circular em cima desse resistor RE, tá?
Quando essa corrente passar pelo RE, ele vai produzir uma tensão em cima do RE, tá? Que vai aparecer essa tensão mais a tensão da base, vai aparecer aqui, ó, tá? Então, se vier mais corrente, essa tensão aqui, ó, vai subir. E a tensão aqui nesse ponto vai subir, tá? E daí vai mudar a tensão em cima do resistor R1 e vai mudar a corrente da base. Então, ele tem uma realimentação. A corrente da base vai depender da corrente que está lá na saída. Ele está medindo e fazendo um processo chamado de realimentação. Tá? O que é realimentação? É eu pegar uma informação da saída do meu sistema, tá? Do que eu estou montando no meu circuito, e jogar para a entrada. Tá? Geralmente isso tem chamado também de realimentação negativa. Existem dois tipos de realimentação, a positiva e a negativa. Tá? A realimentação negativa ela tem uma característica de estabilizar o sistema. Tá? Isso aí vocês vão ver em outras disciplinas também, não se preocupem com isso agora. Tá? Por enquanto, é somente um circuito aí simples. Possui realimentação, mas isso não é o objetivo agora. Lá numa disciplina de controle, vocês vão ver o que é a realimentação negativa. Tá? Então, esse circuito aqui, o que ele faz? Como é que eu analiso ele? Tá? Primeiro, como é que eu faço para determinar a corrente que está passando a minha carga? Tá? Então, eu vou fazer uma malha, aplicar um LKT, né, aqui, né, que é a lei de Kirchhoff das tensões, nessa malha do emissor. Tá? Então, como eu tenho um diodo Zener, eu tenho uma tensão Zener nessa polaridade aqui. Tá? Então, vou fazer uma malha aqui dentro e somar as tensões. Ok? Então, somando as tensões da malha, vai ficar menos VZ, mais VBE, tá? Mais a tensão do emissor, tá? Que aparece aqui. Ó. O que é a tensão do emissor? A tensão do emissor é a resistência do emissor vezes a corrente do emissor. Tá? Então, substituindo essa equação aqui, ó, tá? Nós vamos dizer que VZ mais VBE é igual a R vezes a corrente do emissor. Tá? E o que é a corrente do emissor? É só eu isolar esse cara aqui. Eu passo o VZ para o outro lado, menos VBE sobre RE. Tá? Daí a pergunta, qual que é a relação da corrente do emissor com a corrente do, aqui do coletor, né? Que é a corrente que desce aqui, ó, é a corrente do coletor, que é a corrente da carga, tá? Que nós queremos que seja constante. Tá? Então, a corrente do emissor, aqui, ó, ela é a soma da corrente da base mais a do coletor. Tá? Porque a corrente do coletor entra aqui e a da base também entra. Então, as duas saem pelo emissor. Tá? Então, temos que isolar essa corrente do emissor. Tá? A corrente da base, pessoal, é a corrente do coletor, tá? Que é igual à corrente da carga, sobre beta. Tá? Isso aqui é aquelas equações que a gente tem que saber de cabeça. Tá? E substituindo isso ali, ó, tá? Nós vamos ficar apenas com, vai ficar 1 sobre beta mais 1 vezes a corrente do coletor, tá? Sendo que a corrente do coletor é a corrente de carga, tá? Então, substituindo isso ali, vocês vão ver que a corrente da carga vezes beta mais 1 sobre beta é igual à corrente do emissor, tá? Que está aqui, ó, ok? Então, eu vou substituir essa corrente do emissor ali, tá? Então, vai ficar... IRL vezes beta mais 1 sobre beta é igual a VZ menos VBE sobre RE, tá? E aí, o que eu fiz aqui? Eu peguei esse cara aqui, eu passei para o outro lado, e esse beta aqui passei para baixo. O beta dividido por beta mais 1 vezes esse termo aqui, tá? Então aqui, pessoal, ó, caso o nosso beta seja grande, tipo, maior do que 100, por exemplo, tá? Então, um beta mais 1 é aproximadamente beta, tá? Porque digamos que o beta fosse 200. Tá? 200 dividido por 201 dá 0,999. Tá? Aqui é aproximadamente 1. Então, a gente pode, para beta grande, a gente pode cancelar esse cara aqui. Tá? Para beta menor do que 100, a gente deixa esse beta ali e usa o valor do beta. Tá? Daí, isso pega o valor no datasheet e coloca ali. Tá? Então, a nossa corrente de carga, fazendo essa aproximação aqui, ela depende apenas do VZ, da tensão da base e do RE, tá? Então, olhem comigo aqui, pessoal. Nós queremos a corrente neste resistor aqui, ó, tá? Neste resistor aqui. E a corrente nesse resistor não depende do resistor, tá? Então, se o RL variar, olha aqui, ó, não aparece RL, tá? Não tem RL nessa equação aqui, tá? Então, quer dizer o quê? Que a corrente no RL não depende
do RL. Tá? Então, que tipo de circuito é esse? Onde eu tenho, por exemplo, assim, ó, esse circuito aqui, ó, né? Qual que é a corrente no RL? É a corrente da fonte. Tá? Aí, se o RL dobrar de valor, a corrente continua a mesma. Tá? Então, essa corrente aqui, pessoal, com um circuito com uma fonte de corrente, não depende da carga. Tá? Então, isso é uma fonte de corrente. Então, no nosso caso aqui também, a corrente em RL não depende do RL. Então, isso aqui é uma fonte de corrente. Tá? Então, como é que isso aconteceu? Por que isso aconteceu? Porque através do Zener, tá, e da tensão da base, eu estou aplicando uma tensão constante em cima do RE. Tá? Essa tensão constante em cima do RE, uma tensão constante sobre uma resistência constante, vai dar uma corrente constante. Tá? Que ela é drenada pelo emissor aqui, que também drena a corrente do coletor. E as correntes do coletor passam na carga. Tá? Então ela suga a corrente para o coletor. Ela é como se fosse uma pia, né? Ela suga a corrente para dentro, uma sink. É uma pia, tá? Um ralo. Ela drena a corrente para dentro desse cara aqui, ó. Tá? Ela suga a corrente para dentro do transistor. Então, o ralo está aqui, ó. Tá? E aqui em cima é a torneira. O que é o VCC aqui? A torneira fornecendo corrente para para esse cara aqui, tá? Uma torneira diferente, né? Uma torneira que só libera a quantidade de corrente suficiente que a carga pede, tá? E como é que ele ajusta isso? Mudando a tensão do coletor, no final das contas, tá? Porque VCC menos VC vai ser ajustado o VC de forma que a diferença de tensão dividido pela carga dê sempre um valor constante, tá? Beleza? Então, o que vai acontecer? Digamos que a carga varie, tá? Se a carga variar, digamos que a carga diminua, tá? Se a carga diminua, a tendência num circuito normal seria a corrente aumentar, tá? Se a corrente aumentasse, essa tensão VE aqui, ó, iria aumentar também. Se essa tensão aumentar, essa tensão VZ também vai querer aumentar, tá? Porque daí vai diminuir a corrente no Zener e a tendência é que o Zener comece a desligar. E daí essa tensão sobe. Se essa tensão aqui sobe, a diferença de tensão em cima do R1 diminui. E daí a corrente da base diminui. Tá? E daí ele volta a se ajustar. Tá? Então, vou só aceitar aqui. Então, a tendência desse circuito aqui é ele estabilizar o funcionamento dele. Tá? Ele não depende do RL. Tá? Então, essa é a principal vantagem desse circuito aí. Tá? Quando que eu uso isso? Quando eu tiver circuitos que demandam corrente constante. Por exemplo, uma carga que fosse LEDs, por exemplo, tá? Circuitos de instrumentação que necessitam ser polarizados com corrente constante, tá? Ou, por exemplo, circuitos, existem... tinha um professor no cetismo ali que ele trabalhava com uma reação química, tá? Que acontecia numa solução que tinha que ficar passando uma corrente constante em cima dele, ou num sensor, não lembro direito, mas ele precisava de corrente constante para aquela reação química acontecer. Então, dentro daquele fluido ali, naquele sensor, que eu não me lembro, tinha que ficar passando corrente constante. Esse circuito poderia ser utilizado para isso, tá? Então, tem várias aplicações aí de circuitos com corrente constante, tá? Então, como eu estou trabalhando com Zener, pessoal, eu também vou ter limitações, tá? Vou ter limitações no funcionamento desse circuito, tá? Que limitações são essas? Tá? Vamos ver agora, que são as chamadas restrições, que a gente utiliza na hora de fazer o projeto. Tá? Sempre que tiver Zener, vou ter que ter restrição para esse Zener funcionar. Tá? Só que esse circuito aqui ele também tem outra restrição. Nós vamos ver na sequência. Tá? Então, primeiro para o Zener, qual que é a restrição do Zener? Nós temos que encontrar a corrente do Zener aqui, tá? E ver se esse Zener vai ficar sempre ligado. Tá? Como é que a gente faz isso? A gente ajusta o R1 aqui. Tá? A gente ajusta o R1 para ele ficar sempre ligado. Tá? Então, aplicando a lei de Kirchhoff das correntes, nesse nó aqui, ó, de ver que a corrente do Zener é a corrente do R1 menos a corrente da base. Tá? Então, está descendo a corrente, essa corrente vai querer entrar no IZ, então ela fica com um sinal positivo, e o IB está saindo desse nó, então vai ficar com sinal negativo. Tá? A corrente do IR1 é a diferença da tensão aqui, VCC menos VZ, tá? Dividido por R1. E quanto que é a corrente da base? Ela é aproximadamente, para nós, a corrente da carga dividido pelo beta. Tá?
que é a corrente IRL é a corrente do coletor, né? Então, é a corrente do coletor sobre beta, tá? Essa aí é a corrente do Zener, tá? E aqui a gente tem que fazer sempre aquela mesma pergunta. Qual é a corrente do diodo Zener mínima, tá? Quando é que eu vou ter corrente mínima? Quando eu tiver a tensão VCC mínima, tá? Que geralmente ela vai ser fixa, tá? Mas eu poderia ter uma tensão que estivesse variando também. Poderia estar vindo de uma fonte não regulada, tá? Então, mesmo que o VCC mude, a corrente aqui vai continuar constante, tá? Então, VCC mínimo menos VZ sobre o R1 máximo, eu teria a corrente mínima, tá? E quando eu tiver o beta mínimo aqui, ó, o que vai acontecer? Quando tiver beta mínimo, vai estar indo mais corrente para a base, tá? E daí vai sobrar menos corrente para o Zener. Então, por isso que fica ao contrário aqui quando eu tenho um menos aqui, tá? Só que ficou mínimo e mínimo porque esse aqui está dividindo, tá? Daí isola o R1 máximo ali, teremos então o valor máximo do R1 para ele funcionar adequadamente, tá? E para o outro lado, a mesma coisa. Qual que é a corrente máxima? É quando eu tiver a tensão máxima, menos o VZ, e eu tiver o meu R1 mínimo, tá? E eu tiver o meu beta máximo aqui também, tá? Então, daqui também isola só o R1 ali, teremos os limites aí de resistência máxima e mínima, que nós temos que tomar cuidado para que o Zener não desligue, tá? Ou não queime, tá? Beleza? Então, o meu R1 tem que ficar entre esses dois valores aí, pode fazer a média dos dois, que é um valor bem seguro aí para funcionar, tá? Beleza? Então, essa é a principal restrição, uma das restrições. Não podemos exceder o valor máximo e mínimo da corrente no Zener, senão vai danificar o Zener, tá? Qual que é a outra restrição, pessoal? Tá? A restrição é devido à questão construtiva de uma fonte de corrente. Toda fonte de corrente, pessoal, de corrente contínua, ela é construída construída com o TBJ, ela irá possuir um limite máximo de tensão que pode ser aplicado na carga, tá? Como eu tinha falado antes, como é que essa fonte de corrente funciona? Ela meio que mede a corrente da carga e realimenta e aplica mais ou menos tensão na carga, tá? Só que se essa resistência começasse a aumentar, por exemplo, e a corrente é constante, tá? A tensão aqui, ó, VRL, ela é igual a RL vezes a corrente RL. Então, se isso aqui é constante e isso aqui começa a aumentar, tá? Esse VRL aqui também vai aumentar. E não tem como a tensão nessa resistência ficar maior que a da fonte, tá? Então, nós temos limitação de tensão, tá? Temos um limite máximo de tensão de operação, tá? Então, isso aí nós temos que tomar cuidado, tá? Dessa forma, também existe um limite de resistência máximo de carga, tá? Então, se a corrente é constante, essa tensão aqui é máxima, então vai ter uma resistência máxima que eu posso colocar na fonte de corrente, tá? Sempre vai ser assim, ok? Beleza? Então, como é que eu faço para descobrir qual que é essa resistência máxima? Então, aplicando lei de Kirchhoff das tensões na malha da direita, né? Qual que é essa malha aí? Eu vou só apagar essa pescaria aqui. Que malha é esta? Lei de Kirchhoff das tensões. Então, nesse ponto aqui nós temos VCC. Então, é como se o VCC tivesse assim, ó, tá? Então, aqui está VCC. Então, vou fazer uma malha por fora aqui, ó, tá? Ou assim que fica melhor. Então, vai ficar como? Vai ficar menos VCC, né? Mais RL vezes IRL, mais a tensão do coletor, mais RE vezes aproximadamente a corrente da carga aqui, né? Porque o IE é aproximadamente IRL, tá? Então, se eu fizer a malha por fora, essa é o somatório das tensões dessa malha que envolve coletor e emissor aqui, tá? Então, como o IRL é constante, né? Caso a resistência da carga aumente, a tensão VCE ela vai diminuir até a saturação, tá? Então, como é que eu faço para ajustar a corrente? Se essa resistência aumenta, tá? Significa que a tensão em cima da carga aqui, ó, tem que aumentar também. Como que ele faz para aumentar? Ele diminui o VCE, tá? Por quê? Porque a tensão aqui é mais ou menos constante, né? É tensão do Zener menos VBE. Então, aqui é mais ou menos constante essa tensão. E como a tensão da carga está aumentando, a única solução é diminuir o VCE.
Tá? Como é que ele faz isso? O próprio transistor faz isso automaticamente. Tá? Então, o VCE vai diminuir, tá? Para manter a corrente constante. O que vai acontecer? O VCE vai começar a diminuir, 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 até ele chegar no seu valor mínimo. Tá? Quanto que é o valor mínimo? Tá? É o chamado de valor de a tensão do coletor emissor de saturação. Tá? Onde é que está essa tensão de saturação? Se vocês lembram das curvas do transistor bipolar que nós vimos lá na primeira aula, tá? Nós temos aqui a curva onde aqui tem VCE e aqui tem corrente do coletor. Tá? Então, conforme eu aumento a corrente da base, tá? Então, aqui a corrente da base está 10 micro até 90 micro, tá? Quanto mais corrente de base eu tiver, maior vai ser a minha corrente do coletor. Correto, né? Porque corrente do coletor é beta vezes IB. Tá? Então, aqui eu aumentei, dobrei a corrente da base, vai praticamente dobrar a corrente do coletor. Tá? E daí, aqui nós temos a corrente do coletor, a tensão do coletor, VCE. Tá? Então, é claro que eu posso trabalhar com VCE constante aqui, tá? Mas o normal é que quando eu aumente a minha corrente da base, aumenta a corrente do coletor, vai aumentar a queda de tensão no resistor, e daí a tensão do VCE diminui, tá? Então, ela vai diminuindo, diminuindo, diminuindo para cá, né? Ela vai indo para a esquerda, tá? Até chegar no valor mínimo, tá aqui, ó, VCE SAT, tá? E daí aqui a gente chama que ele está na saturação, tá? Nessa saturação, quer dizer que a tensão do coletor está no mínimo. Seu coletor emissor está no mínimo. Tá? Então, ele está totalmente ligado. Ele é quase um curto-circuito. Então, essa tensão ali ela é muito pequena. Tá? Então, aqui tem alguns valores típicos. Né? Por exemplo, para a corrente de 10 mili no coletor, a tensão pode chegar até 250 milivolts no máximo. Tá? E para 100 mili, ela pode chegar até 600 milivolts. Tá? Então, a tensão mínima tem que pegar o pior caso, né? Vamos pegar esses 600 aqui, tá? Então, essa tensão aqui nunca vai diminuir disso, tá? E as outras tensões vão depender da corrente, tá? Então, vão depender da corrente. Então, qual que é o pior caso? O pior caso é quando eu tiver com RL máximo e VCE mínimo, tá? Então, nós podemos isolar esse RL ali. Como ele é o máximo, o RL tem que ficar abaixo deste valor. Tá? Tem que ficar abaixo desse valor, ok? Beleza? Então, eu só vou isolar o RL aqui, ele vai ser basicamente a diferença de tensão que eu tenho sobre o RL, dividido pela corrente RL, tá? Menos o RE, né? Tá? Porque o RE também está em série nesse circuito aqui, tá? Tá passando praticamente a mesma corrente, né? O IRL. Então, a diferença de tensão ali sobre o RL, dividido pela corrente, vai dar um RL menos esse RE que também está em série. Eu tenho que descontar ele, tá? O RE é como se fosse a nossa corrente, o nosso resistor de medida, tá? Resistor de sensor de medida, ok? Então, esse é o valor máximo de carga que eu posso colocar ali. Senão, a fonte de corrente em si satura, tá? Então, a mesma coisa que eu tivesse uma fonte de corrente assim, né? Assim, aqui está o meu RL, tá? Então, se o RL aumentar, essa tensão aqui, ó, ela vai aumentar também, tá? Vai aumentar, até chegar no valor máximo, tá? Que é dado por essa restrição ali. Ok? Entendido? Tranquilo? Alguma dúvida daqui, pessoal? Da minha parte, acho que tranquilo. Eu cheguei um pouquinho depois, mas acho que eu entendi. Tá. É bem parecido com aquilo que vocês Que estão... muda no outro estava em série, o Zener estava em série com a base do transistor, né? Eu acho. Como? No último que a gente viu, eu não me lembro do esquemático, mas acho que o Zener estava em série com uma base, não estava? Esse circuito Me aqui, lembro. quer dizer? É série, mas não É, era série, né? não é bem sério. Uhum. Hum. Ele fica... Na verdade é igual. É igual, tu vai ver igual. Ah, Só que daí aqui, ó, o Zener não tem a diferença sim. daquele circuito que aqui teria uma resistência, tá? Esse Sim, RL não apareceria ali tem nada. no emissor, Emissor tá? Então, comum. então é bem parecido com aquilo ali, tá? Beleza? Vamos fazer um exemplozinho aqui, tá? Beleza. Dar uma treinada. Então vamos lá. Então, aí está o nosso circuitinho. Ó. Dimensionar a fonte de corrente, tá?
tá, ao lado para uma resistência de carga de 10 ohms e corrente de 1 ampere. Tá? Dimensionar a fonte de tensão também com uma margem de segurança de 20%. Tá? Eu quero que tenha uma folga de tensão em cima da fonte de tensão, ali, pelo menos 20%. Por que isso? Porque daí, quando eu tiver, por exemplo, aqui, ó, IRL de 1 ampere e 10 ohms, significa que em cima dessa resistência aqui, ó, eu vou ter 10 volts. Tá? Vou ter 10 volts. 1 ampere vezes 10 ohms, 10 volts. Vai ter mais uma tensão aqui, ó, tá? Em cima do RE. Tá? E, no pior caso, nós teremos também a tensão de saturação aqui. Ó. Então, tudo isso aqui vai dar uma tensão. Tá? Tensão desse cara aqui vezes o RE, que nós vamos já calcular. Aqui vai ter 10 volts, aqui vai ter tensão de saturação. Isso aí daria a tensão máxima do VCC, tá? E eu quero que tenha VCC vezes 1.2. Tá? Por quê? Porque daí esse VCE aqui vai ter uma folga, tá? O VCE vai trabalhar com uma determinada folga ali para se precisar aumentar, por exemplo, o RL, tá? A gente consegue trabalhar ainda, não fica tão esguelado assim, né? A gente nunca faz um projeto onde ele fica 100% do tempo esguelado ali, né? Tá? Então, vamos colocar uma folga ali de 20%. Tá? Aqui está os parâmetros do transformador bipolar, ó, beta mínimo é 100, beta máximo 250, VB é 0,7, a tensão de saturação 0,5. Tá? Então, ele satura com 0,5. Ok? O Zener temos que escolher também. Tá? Então, vamos lá, como é que a gente faz este projeto aí? Tá? Primeira coisa, nós temos que definir qual que vai ser a nossa corrente. Tá? Corrente já foi dado, né, no caso. IRL vai ser 1 ampere. Tá? Daí a pergunta é, qual que é a relação entre esses componentes aqui e a corrente de carga? Tá? Então, a gente faz isso fazendo aquela análise daquela malha aqui, né? Então, nós temos uma tensão do Zener nesse sentido aqui. Então, nós vamos fazer uma malha aqui dentro. Tá? Aqui nós teremos a corrente do emissor descendo, tá? Contra o emissor, então fazendo a malha vai ficar menos VZ mais VBE mais a tensão do emissor, que é RE vezes IE. Tá? Como o beta, pessoal, é 100, tá? Então beta mais 1, eu vou aproximar ele como 100 também. Tá? Logo, a corrente do emissor, ela é aproximadamente a corrente da carga. Tá? Então, como o beta é grande, não tem problema. Se o beta fosse muito menor, daí teríamos que considerar o beta. Tá? Igual a 0. Ok? Então, esse E aqui para nós é aproximadamente IRL. Tá? Então, quanto que é o nosso IRL? Ele é VZ menos VBE sobre o RE. Ok? Então, aqui nós temos que fazer algumas escolhas. Hein? Temos que escolher um RE. O que nós sabemos daqui? A única coisa que nós sabemos daqui é a corrente, tá? E o VBE, que é 0,7. Tá? Nós não sabemos a tensão do Zener, nem o RE. Tá? Então, o que nós podemos fazer aqui? Nós temos que escolher uma tensão Zener. Tá? Qual tensão aí que nós podemos escolher? Teoricamente, tanto faz. Tá? Porque quando a gente variar o VZ, nós vamos também variar o RE. Tá? Então, o RE vai ser calculado depois. Tá? Então, se a gente tivesse, por exemplo, fazendo um projeto mais realístico, tivesse dentro de um laboratório, dentro de uma empresa, o correto seria testar. A gente poderia fazer uma tabela no Excel, um algoritmo, alguma coisa, que testasse todos esses valores aqui e escolhesse um valor comercial de RE disponível. Tá? Isso é bem interessante. Eu já fiz isso numa disciplina, inclusive, onde... Porque assim, eu vou ter que calcular um RE. Esse RE vai ter que ser arredondado. Tá? Então, muitas vezes, o valor comercial mais próximo ele está muito longe e vai dar um erro muito grande. Então, poderia testar todos esses valores aqui de tensões Zeners até chegar num valor RE comercial próximo. Tá? Beleza? Então, mas outra sugestão também é que o RE, pessoal, ele vai produzir essa tensão VE aqui. Como a corrente é fixa, quanto menor o Zener, tá, menos tensão eu vou ter no VE.
Então, é interessante pegar um Zener com tensão mais baixa, tá? Uma tensão mais baixa que daí eu acabo tendo uma tensão V menor. O VCC também vai poder ser menor, tá? E eu vou ter menos perdas também, tá? Então, um RE pequeno aí é interessante. Podemos pegar qualquer valor aí. Pode ser, por exemplo, aqui, ó, o próprio... Pode ser 2.4 aqui, tá? Pode ser o 2.4, que é uma tensão menor delas ali, tá? Ok? Então, uma sugestão, tá? Sugestão. Utilizar um VZ aqui de 2.4, tá? Então, eu vou substituir ali. Então, vai ficar 2,4 menos 0,7 sobre RE igual a 1. Tá? Então, o nosso RE, pessoal, vai sair daqui. Vai ser... Quanto que é? Vamos pegar uma calculadora aqui. Então, vai ficar 2.4 menos 0.7, tá? Dividido por 1, né? Então, vai dar 1.7. 1,7 ohms. Tá? Então, vai ser uma resistênciazinha aí bem baixinha. Tá? Beleza? Então, 1.7 é o nosso RE. Tá? Okay? Então, beleza. Descobrimos qual que é o nosso RE. O que mais que nós podemos calcular agora? A gente pode calcular esse Zener aqui, né? Calcular o Zener. Então, aqui nós também temos aquela mesma análise de sempre, né? Temos que definir a corrente do Zener, tá? Equacionar ela, né? Então, a corrente do Zener, ela é a corrente do resistor IR1 aqui, que está descendo, tá? IR1. E aqui, menos a corrente da base. Então, vai ser IZ menos IR1, tá? Só que para fazer esse projeto aqui, pessoal, para calcular o IR1, nós precisamos saber também o VCC, né? Então, na verdade, nós temos que calcular o VCC antes, tá? Então, como é que a gente faz o projeto do VCC? Tá? Vou fazer lá em cima mesmo. Vou pegar esse cara aqui e depois eu continuo ele, tá? Então, o VCC, pessoal, ele vai depender, então, das tensões máximas que nós temos aqui, ó, tá? Então, a gente vai, como se a gente colocasse uma fonte, o VCC tivesse aqui, né? VCC, corrente circula nesse sentido. Então, vai produzir polaridades aqui. Nós temos que somar as tensões aqui para fazer o projeto, tá? Então, isso aqui vai ficar menos VCC, mais IRL vezes RL, tá? Mais quem? Mais a tensão VCE, né? Como é que está a tensão VCE? A tensão VCE está aqui, ó. VCE, tá? Então, mais VCE, tá? Mais a tensão do emissor, tá? Que é RE vezes... Eu vou colocar IRL aqui já direto, porque é aproximadamente, né? Igual a zero, ok? Beleza? Então, a nossa tensão VCC, ela é isso aqui, né? Vou passar tudo para o outro lado, né? Aqui tem um sinal de menos. Então, vai ficar... Aqui eu posso colocar o VCE mais o IRL, eu vou colocar em evidência. IRL vezes RL mais RI. Então, essa aqui é a nossa tensão, tá? Só que pelo nosso critério de projeto aqui, ó, nós temos que colocar aqui, ó, 20% a mais, para ter uma folga, tá? Então, o nosso VCC, o que ele vai ser? Ele vai ser 1.2, né? Que é 20% a mais, ok? Tá? E tem que ser o pior caso, né? Nosso pior caso. Então, vai ser 1,2 vezes. Qual que é a tensão que nós vamos colocar aqui? Vai ser a tensão de saturação, né? Que é para o pior caso. Tá? Então, esse aqui é o pior... Opa. Pior caso. Tá? Então, aqui é VC de saturação mais o nosso IRL vezes RL mais RI. Ok? Então, esse aqui é o nosso projeto na nossa tensão de alimentação. Então, vamos botar valores aí. 1,2 vezes. O VCE de saturação, acho que é 0,5, se não me engano. Mais 1 ampere vezes 10 amperes 10 ohms do RL, mais 1,7, né, que é o RE. Okay?
Então, isso aí é o nosso projeto, a nossa fonte de alimentação. 1.2 vezes 0.5 mais 1 vezes, daqui vai dar 11.7, né? 14,64, tá? Deixa aqui. Poderia colocar 15 volts aí, que não teria problema, tá? Ok, mas eu vou deixar esse valor aí, ok? Aqui, claro que eu estou pegando e colocando... eu estou projetando o VCC, mas esse VCC poderia vir de uma fonte, de uma saída de um retificador com filtro capacitivo, por exemplo. Tá? Então, ele poderia ter uma ondulação. Tá? Então, ali eu teria que verificar se é possível a gente pegar e conseguir fazer funcionar com aquele VCC. Tá? Talvez que na tensão mínima ele teria limitação de corrente, tá? Ou eu poderia lá daí tentar diminuir, porque se vocês viram, ó, IRL vezes o RE, isso aqui dá uma tensão, né? Que é a tensão do emissor, que é de 1.7 volts, tá? Vai dar 1.7 volts. Esse 1.7 volts ele aparece somando no VCC. Então, quanto menor o meu RE aqui, quanto menor o meu VE, tá? Menor vai ser o meu VCC, tá? Então, é por isso que é interessante colocar um valor pequeno, tá? Porque toda a corrente de carga está passando pelo RE também, então vai virar perda nele também. Okay? Beleza, projetado o VCC, temos que projetar agora o R1, né? Que é do Zener, tá? Então é aquela mesma história de sempre, né? Vocês já estão carecas de fazer projeto de diodo Zener aí, né? Então aqui nós temos que equacionar diodo Zener, né? Que vai ser o IR1 que eu tinha colocado antes, menos a corrente da base, tá? Então, o que é o IZ? O que é o IR1 aí? IR1 é a diferença de tensão aqui, ó, em cima do R1. Então é VCC menos VZ sobre o R1, tá? Então é VCC menos o VZ sobre R1, menos a corrente da base, tá? A corrente da base, pessoal, nós já temos ela, que vai ser o IRL, né, sobre o beta, tá? Porque o beta pode variar ainda, né? Temos isso, tem esse problema, tá? Então, daqui nós vamos ter que tirar os valores máximos e mínimos, tá? Então, é IZ mínimo, por exemplo. Quanto que é o IZ mínimo? Vai ser quando eu tiver o meu VCC, só que o VCC aqui, pessoal, é VCC mínimo, né? Só que o VCC mínimo, o VC é fixo, né? Então eu vou deixar o próprio VCC, tá? Menos VZ, tá? Eu vou colocar aqui, ó, tá? Uma setinha para depois o seu. VCC mínimo é igual ao VCC nesse caso, tá? Neste caso, tá? Senão teria que ser o VCC mínimo. Quando é corrente mínima, aqui é o R1 máximo, tá? Menos, né, o IRL, que é 1 ampere, vou deixar IRL aqui, sobre IZ mínimo vai ser quando o meu beta for mínimo, né? Por quê? Porque daí eu teria corrente máxima na base, né? E vai menos corrente para o Zener, tá? Então daqui a gente tira que o nosso, vamos ver se vai caber tudo aqui, não tem muito espaço. Então meu R1 máximo, ele é isso aqui vai ser VCC menos VZ sobre IZ mínimo mais IRL sobre o beta mínimo. Tá? Daqui vai sair o valor. Tá? Porque precisamos do IZ mínimo que eu já vou calcular. Tá? E o IZ máximo vai ser essa mesma equação aqui, vai ser VCC menos VZ, e aqui vai ser o R1 mínimo, né? Menos IRL sobre o meu beta máximo, tá? Então daqui também sai uma equaçãozinha parecida, R1 mínimo, vai ser VCC menos VZ sobre IZ máximo mais
RL sobre delta. Isso que eu já podia colocar pronto já as equações, vocês já sabem, né? R1, tá? Então, daqui, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular as correntes do Zener, né? Então, sabe que potência no Zener é VZ sobre IZ, tá? Então, IZ máximo é PZ sobre VZ. Okay? Potência do Zener, qual que nós escolhemos? Escolhemos um de meio watt e é 2,4 volts. Tá? Então, isso aqui é 0,5 dividido por 2,4. Tá? 0,5 dividido por 2,4. 208 mili. 208 miliamperes. E o IZ mínimo 10%, né? Então, vai ficar 20,8 mili. Ok? Beleza? Então, aqui, ó, vamos substituir os valores ali naquela equação ali em cima. Tá? Então, vamos lá. O VCC é 14,64 menos 2,4, né? Dividido por, o IZ mínimo é 20,8 mili, mais a corrente de carga, que é 1 ampere, dividido pelo beta mínimo. Beta mínimo é 100. Dividido por 100. Tá? 397,4. Tá? E o R mínimo, daqui mesmo, 14, e Z máximo é 208, só tiro uma vírgula, e o beta máximo é 250, se não me engano. 57,7. Tá? Daí dá pra fazer uma média desses dois números aí, até arredondar esse cara aqui, 57,7 mais 397,4 dividido por 2, 227,5, tá? 227,5. Ok? Então tá aí, tá dimensionado nosso circuitinho fonte de corrente. Beleza? Tranquilo, senhores? Tranquilo, a princípio. Então é bem tranquilo. Tem uma parte bem repetitiva aqui, né? Que é essa parte do Zener aqui, tá ficando já meio repetida, sempre igual, né? O que muda é só essa análisezinha aqui da base, tá? E daí dali sai a equação da corrente da base que dá a corrente da carga depois. Tá? Bem tranquilo, né? Então é um circuitinho bem simples. Beleza? Alguma dúvida? A parte do começo é sempre projetando o Zener ali, é sempre igual, né? Aí o resto é só malha, que vai ser diferente. Isso. E sempre que tiver fonte de corrente, tem essa limitação da fonte de corrente em si, tá? Uhum. E toda fonte de corrente construída a partir de uma fonte de tensão, né? Porque quem alimenta a fonte de corrente, que é a fonte de tensão, sempre vai ter limitação de resistência máxima, né? Porque senão vai saturar em tensão, tá? Certo. Tranquilo? Então, essa aqui, pessoal, é a Sync Current, né? Então, vamos ver agora a Current Source, né? Que é quando ela fornece uma corrente por uma carga que está ligada no terra, tá? Então, nós utilizamos um transistor PNP, tá? Então, esse transistor PNP, ele vai pegar e nós vamos colocar o Zener na parte de cima, tá? Então, o Zener sempre fica próximo da base, tá? Porque daí a gente... Por que isso? Porque daí a gente consegue colocar uma tensão fixa em cima desse resistor RE aqui, ó, que vai definir a corrente nesse caso aqui, a corrente da base e do emissor, tá? E essa corrente vai circular pela carga, tá? Então, aqui é a mesma coisa, tá? O que nós vamos fazer? Nós vamos aplicar uma malha aqui, ó, tá? Então, aqui também vai ficar duas tensões fixas, que é a tensão do Zener e a tensão da base, a emissor base, tá?
Então, fazendo isso aqui, ó, vai dar menos VZ, né? Porque o VZ está nesse sentido, né? Mais RE vezes IE, mais a tensão EB, tá? O que é a tensão? Aqui é uma análise exatamente igual a de antes, tá? As equações vão ficar todas iguais, tá? A corrente do emissor é a diferença da tensão do Zener menos a da base, tá? Sobre o RE. Então, esse que é o segredo, né, pessoal? É a gente pegar uma tensão fixa, aplicar ela em cima de um resistor fixo para definir uma corrente, tá? E essa corrente, através do transistor bipolar, a gente consegue pegar e fazer com que ela passe pela carga, tá? Então, essa é a única maneira da gente fazer, não tem como fazer sem um transistor bipolar, tá? Claro que tem com o amp-op lá, que é lá em eletrônica 3, lá que também tem maneiras que não precisa de transistor bipolar, mas aqui tem que usar, por quê? Porque daí o transistor bipolar tem essa característica que a gente consegue separar uma corrente em duas, né? Nós temos uma corrente que vai circular aqui e a outra corrente que vai circular aqui. E essa corrente aqui, ela é muito pequena em relação a essa, tá? Ela depende apenas do tamanho do beta. Do maior o beta, melhor. Daí essa corrente da base vai ficar pequenininha, tá? É um errinho de corrente que vai ter ali, mas é bem pequeno, tá? Então, essa diferença aqui, dividido pelo RE, vai dar a corrente do emissor, né? Que daí, a corrente do emissor, aqui é a mesma coisa de antes, então vou passar um pouquinho mais rápido, né? A corrente do emissor, ela é a corrente do coletor, vezes 1 sobre beta mais 1, né? E daí, essa relação aqui entre a corrente da carga, que é a corrente do coletor, né? Nesse caso aqui, o coletor está aqui embaixo, a corrente do coletor é a corrente da carga, tá? Então, substituindo lá em cima, de novo, né? Vamos ter aquela mesma equação, tá? É a mesma equação do current sink, tá? Então, aqui também, se o meu beta for maior ou igual que 100 aqui, ó, então beta aproximadamente beta mais 1, tá? Então, a gente pode cancelar esse termo aqui, tá? Então, corrente da carga é a mesma coisa, tá? Só que aqui é VEB, tá? Tensão VEB. Eu não troquei aqui porque eu copiei exatamente de lá. Até aqui eu tinha arrumado, daqui para cá eu não tinha arrumado, tá? Tensão da emissor base, que também é 0,7, tá? 0,607, tá? Então, se eu quiser... essa tensãozinha da base, pessoal, ela varia um pouco, como eu sempre comento. Ela pode variar uns 100 milivolts para cima e para baixo, dependendo da corrente de carga, tá? Então, se vocês montarem na prática, nunca vai dar exatamente aquela corrente, tá? Não é que nem eu fazendo a simulação ali, onde eu posso fixar um beta, tá? Que daí eu consigo trabalhar com beta fixo, e daí minha corrente vai ser fixa, tá? Na prática, isso não acontece, sempre vai ter variações no beta, tá? Então, por isso que é interessante pegar um amplificador que tem um beta grande, tá? Porque daí essas variações de beta, elas são mitigadas, tá? Praticamente não aparece ali, tá? Ok? Então, isso aqui, lembra que lá, quando eu comecei a falar de transistor bipolar, né, pessoal, nós vimos vários circuitos de polarização de amplificadores, tá? De amplificadores que a gente coloca um capacitor na entrada, na saída, para amplificar, por exemplo, um sinal de áudio, tá? Lá eu mostrei também um circuito que tinha resistor de emissor, tá? Lembram o que acontecia quando eu tinha um resistor de emissor? Aparecia na equação da tensão do coletor quiescente, né, que a gente quer que fique metade da alimentação, né? Aparecia uma equação onde tinha beta mais 1 em cima e beta embaixo, ou vice-versa, não me lembro, acho que beta mais 1 embaixo, tá? Então, quando eu tinha um beta grande e eu tinha resistor de emissor, aparecia isso aqui, ó. Então, os betas meio que se cancelavam, tá? Então, em todo circuito onde eu tiver resistor de emissor, acontece isso, tá? Acontece que o beta influencia menos o nosso circuito, tá? Nesse caso aqui, ele vai influenciar menos a corrente da carga, tá? Então, se o beta variar aqui, a corrente da carga não muda muito. Lá, o que acontecia? Também era corrente de carga, só que a corrente de carga se manifestava na forma de uma tensão de coletor, tá? Ou de emissor, se fosse o seguidor de tensão, né? Então, o beta grande para nós é sempre interessante. E resistor de emissor também é interessante. Tá? Nesse caso aqui, eu quero corrente, né? Então, não é tensão, é semelhante, mas não é exatamente igual. Tá? Ok? Moral da história. Resistor de emissor aí geralmente é bom. Tá? Lá em amplificadores, o resistor de emissor, vocês vão ver lá em eletrônica 2, ele acaba que ele reduz o ganho de tensão.
tá? Só que aqui não temos ganho de tensão, então nesse tipo de circuito aqui não tem problema. Tá? Beleza? Então, nesse circuito aqui é a mesma coisa. A corrente em RL não depende de RL. Então, ele é uma fonte de corrente. Tá? As restrições, pessoal, são as mesmas. Tá? Eu vou passar um pouquinho mais rápido aqui também. Ó, a mesma coisa, mesma análise. Nós já fizemos essa análise aí milhares de vezes. Então, eu vou passar mais rápido aqui. As equações são todas as mesmas. Tá? As correntes máximas e mínimas dos Zêners são iguais. Tá? A análise toda a mesma. Tá? Beleza? E o cálculo do resistor de carga máximo, tá? Ele também é a mesma coisa, tá? Mesma coisa. Nós também teremos tensão de saturação da mesma forma, a única diferença é que não trocou de lugar os resistores, né? Esse veio, que estava aqui veio para cá e esse foi para lá, tá? Comparado com o que nós vimos anteriormente, tá? Então, a equação aqui vai ser a mesma. A diferença é que agora nós temos uma tensão de emissor-coletor de saturação, tá? Que também tem que ir lá olhar no datasheet, tá? Então, aqui eu peguei D1, por exemplo, é o mesmo de antes, lá é do BC548, tá? Esse aqui é o BC548, que ele é NPN, tá? Se você estivesse olhando o BC558, tá? BC558, ele é PNP, tá? Que daí seria esse caso aqui, PNP. E daí lá vocês vão ver essas tensões aqui, tensão coletor-emissor, tá? Vai ser uma tensão negativa, tá? Lá vai estar mostrando negativo. Por quê? Porque é tensão coletor-emissor, tá? Eu estou usando emissor-coletor, então a tensão vai ficar positiva, tá? Beleza? Então, se eu der para vocês lá a tensão do emissor de saturação aqui igual a menos 0,6, vocês vão usar emissor-coletor, que vai ser 0,6, positivo, tá? Então tem que ficar claro isso aí. Ok? Beleza? Tranquilo? Então eu não vou nem fazer exercício desses aqui, pessoal, porque é exatamente igual. Vai ter exercício desse na lista, tá? Na lista vai ter exercício desse aqui e da polarização lá que eu vou mandar para vocês também, tá? Beleza? Tranquilo? Posso seguir? Pode seguir, da minha parte. Então tá. Então nós vimos fontes de corrente, tá? Fontes de corrente. Então eu quero alimentar uma carga com corrente constante, tá? Só que a maioria das fontes que vocês vão ver, pessoal, elas são, na verdade, fontes de tensão, tá? Nós queremos, geralmente, quando é para alimentar algum circuito, utilizar fontes de tensão. Elas são muito mais comuns, tá? São muito mais comuns a gente alimentar o circuito em tensão. Existem cargas muito específicas que precisam ser alimentadas em correntes. Por exemplo, LED, tá? LED tem que ser alimentado em corrente, ok? Então, você faz um circuito como esse, ou uma fonte chaveada, tá? Uma fonte comutada que controle corrente, tá? Corrente nos LEDs, isso é bem comum, ok? Aqui, só que, então isso é uma aplicação, tá? A outra aplicação que nós vimos na última aula, e eu falei um pouquinho no início, é a fonte de tensão, tá? A fonte de tensão, ela vai controlar, então, tensão na saída. Só que, caso aconteça, por exemplo, um curto-circuito ou um excesso de corrente, tá? Existe essa diferença, né, pessoal, entre sobrecorrente e curto-circuito, tá? Curto-circuito é quando eu diminuo a resistência de carga até zero, tá? E daí eu teria uma corrente de curto-circuito que seria uma corrente que seria muito maior do que a nominal, 10, 20, 100 vezes maior do que a nominal. Tá? Então, eu tenho uma fonte de 1 ampere, peguei uma barra de cobre e encostei direto no terminal positivo e negativo da fonte. Então, eu vou ter uma corrente lá que vai ser, se a corrente era 1 ampere, eu vou ter 100 amperes, 1000 amperes na saída, tá? Isso é um curto-circuito, tá? Agora, sobrecorrente, pessoal, é quando eu tenho uma corrente um pouco acima da nominal. Por exemplo, minha corrente é 1 ampere, eu vou ter 1,5, 2 amperes, 3 amperes. Isso não chega a ser um curto-circuito, tá? É só a minha carga teve um funcionamento anormal, tá? Só que ambas podem causar, o curto-circuito geralmente produz danos fortes ao meu circuito, e a sobrecorrente também pode danificar o meu circuito, tá? Pode danificar alguma coisa. Então, para isso, eu tenho que colocar algum tipo de proteção, tá? Nós vimos já alguns tipos de proteção, por exemplo, proteção com fusível, tá? Fusível ou com
Também tem os varistor, né, que na verdade é para proteção contra sobretensão, tá? E o varistor acaba queimando o fusível e protege. Só que nós queremos fazer uma proteção eletrônica, tá? Uma proteção eletrônica. Então, nós vamos ver agora um circuitinho muito simples para fazer essa proteção, tá? Em que casos ele seria utilizado? Tá? Então, esse aqui seria um caso onde eu estou acionando uma carga RL, tá? A partir de uma fonte VCC, e para acionar essa carga, eu estou utilizando essa fonte VIN aqui, ó, tá? Então, esse circuito aqui, pessoal, não tem proteção, tá? Esse aqui é um circuito sem proteção. Ok? Sem proteção. Daí o que acontece nesse circuito aqui? Quando o meu VIN é zero, tá? Se esse ponto aqui é 0 volts, eu não cheguei na tensão do VBE aqui, ó, tá? Então, não, essa corrente da base aqui, ela é zero, tá? Então, o transistor bipolar de junção aqui, ele está desligado. Então, se ele está desligado, não tem corrente de carga, tá? Isso aqui é, na verdade, um circuito chaveado, tá, pessoal? Isso aqui nós vamos ver nas próximas aulas, tá? Então, não se preocupem com isso agora. Semana que vem a gente vai ver, tá? Então, nesse caso, está desligado. Agora, quando eu vir aqui e colocar uma tensão VIN grande, tá? Eu coloquei aqui, ó, muito maior que zero, tá? Eu poderia ter colocado muito maior que 0,7, inclusive, tá? Então, eu vou ter uma corrente de base grande, tá? E vou ter uma corrente aqui, ó, grande de coletor, tá? Se for muito grande essa tensão, vai ter um ponto que o meu transistor bipolar ele vai saturar, tá? O que é saturar o transistor bipolar? É colocar uma corrente grande de forma que essa tensão aqui, VCE, ela chegue na tensão de saturação, que é uma tensão pequena, tipo 0,5 volts, 0,2 volts, tá? Até menos, tá? Então ela está saturada, tá? Então se essa tensão aqui ela saturou, a gente pode até aproximar o caso dela ser zero, tá? Seria um curto-circuito, o transistor entrou em curto. E daí, toda essa tensão VCC vai estar praticamente em cima do RL. Tá? Então, a corrente de RL é aproximadamente VCC sobre RL. Tá? O valor exato é VCC menos VCE de saturação. Tá? Esse é o valor exato. Tá? Só que aproximado é VCC sobre RL. Tá? Então, nesse caso, eu estou com corrente máxima na carga. Tá? Digamos que eu só queira ligar, eu não quero variar a tensão em cima da carga, eu só quero ligar ela. Tá? Isso aqui poderia ser uma lâmpada. Tá? Nós vamos ver nas próximas aulas. Então, isso aqui seria uma lâmpada. Tá? Então, eu quero simplesmente uma lâmpada de corrente contínua, por exemplo. Tá? E aqui poderia ser uma bateria 12 volts. Então, eu quero ligar ela através de um transistor bipolar. Tá? Então, nesse caso, eu teria a corrente máxima e a lâmpada acende. Tá? Dá sentido. E o que pode acontecer aqui? Ó? Digamos que a resistência da lâmpada diminua muito, por exemplo, causada por um curto-circuito. Tá? Então, o que vai acontecer? Se o meu resistor de carga diminui, a minha corrente de carga aumenta, tá? Então, nesse caso, seria um caso anormal. Tá? Minha carga está indo para zero de resistência, iria queimar o meu transistor bipolar, porque ele ia conduzir uma corrente muito alta, tá? Então, esse circuito não tem proteção. Se eu fechar minha carga fechar um curto aqui, ó, ele vai queimar o transistor bipolar. Tá? Pergunta, como é que eu faço para proteger esse transistor bipolar aí? Caso eu tenha aqui uma variação de carga muito abrupta. Tá? Esse circuito aqui, pessoal, ele é a base. Quem é que poderia desligar a carga caso tenha algum problema? Essa fonte de tensão VIN, ela teria que diminuir a tensão. Tá? Ela está com tensão alta, ela teria que diminuir a tensão para proteger a carga. Tá? Só que ela não fica sabendo, porque ela não tem informação voltando. Tá? Não tem informação voltando para essa fonte saber isso e tentar proteger. Tá? Então, eu tenho que contar a informação da corrente para essa fonte. Okay? Então, como é que eu faço isso? Eu faço isso com um circuito de proteção. Tá? Então, esse aqui é um circuitinho de proteção bem interessante, tá, pessoal? Que ele usa um transistor bipolar e um resistor, que é, na verdade, um resistor de emissor. Tá? Um resistor no emissor do transistor Q1 aqui. Tá? Então, esse resistor de emissor eu chamei agora de RP, tá? Que é um resistor de proteção. Tá? E olha o que acontece aqui, pessoal. Se nós tivermos aqui, então, a carga sendo acionada, através desse transistor, digamos que o VIN está nesse caso aqui, ó, tá? Então, ele está acionado. O transistor Q1 está saturado. Tá?
Então, toda a carga, a corrente de carga passa pelo RL e desce por aqui, ó, tá? Passando pelo RP, tá? Então, essa carga, a corrente de carga vezes o RP vai produzir uma tensão aqui, ó, tá? Se essa tensão subir muito, o que vai acontecer? Ela vai subir até chegar na tensão VBE, tá? Quando essa tensão for igual ou maior do que VBE, ou tentar subir mais do que VBE, parte dessa corrente de carga, ela vai pegar e passar por aqui, ó, tá? Porque eu estou tentando botar tensão no VBE, tá? E daí esse transistor vai começar a conduzir. Quando ele conduzir, ele vai drenar a corrente para cá, ó. Vai ter corrente de coletor. E daí ele pega e rouba uma parte da corrente da base, tá? Fazendo com que a corrente da base diminua, tá? Quando a corrente da base diminui, ele está desligando esse transistor Q1, tá? E daí ele reduz a corrente, tá? E volta para o valor nominal, ok? Ou menor que nominal, tá? Ele vai entender como sendo um curto-circuito. Para quanto que vai estabilizar essa corrente? Vai depender da relação dos betas aqui, tá? Se esse beta for muito grande, qualquer correntezinha aqui vai tirar muita corrente daqui, tá? Então, se os betas forem aproximadamente iguais aqui, pelo menos, nós teremos, ele vai estabilizar numa determinada corrente, tá? Que a gente pode dimensionar, tá? Então, quando o MJ for acionado totalmente, saturação, caso o VP, que é essa tensão aqui, ó, eu vou até apagar um pouco da riscaria aqui. Caso esse meu VP, ele fique próximo de VBE, então o transistor TBJ Q2, tá? Q2 entrará em condução retirando, né, ou roubando corrente da base do Q1, tá? Que é esse cara de cima, diminuindo a corrente RL e protegendo o TBJ devido a alguma sobrecorrente ou curto-circuito, tá? Então, como é que a gente projeta o RP? A gente projeta que quando tiver 0,7 aqui, ó, a corrente de carga seja a máxima, tá? Então, quando RP vezes IRL for igual a 0,7, esse cara aqui entra em condução e ele diminui a corrente, tá? Então, esse é simplesmente o projeto do nosso RP, tá? Então, se eu tenho aqui tem uma corrente aqui de 1 ampere, tá? Que seria uma corrente nominal, tá? Quando ele funcionando tem 1 ampere, então vai ficar um RP aqui de 0,7 ohms, tá? Vou botar 0,7 ohms. Se eu estiver trabalhando com 0,5 amperes, tá? Então aqui nós vamos ter, em cima desse cara aqui vai ter 0,35 volts, tá? Então 0,35 não aciona a base, então esse transistor aqui está desligado, tá? Claro que eu tenho aqui um resistor de 0,7 volts, tá? 0,7 ohms, que está em série aqui, esse transistor aqui vai estar saturado, tá? Então ele está com 0,5 volts, tá? Então 0,5 mais 0,35, eu tenho nesse ponto aqui, ó, 0,85 volts. Mas se esse VCC aqui for, digamos, 100 volts, eu estou perdendo pouca tensão. Tá? Em cima da carga aqui vai aparecer 100 volts menos 0,85. Tá? Então, esse 0,85, pessoal, é uma tensão que é descontada da carga. Tá? Então, vai ter uma tensãozinha um pouquinho menor na carga, que é o preço que a gente paga para proteger a carga. Tá? Não tem como ter um circuito que faça milagre aí, né? Existem... Então, esse resistor EP, ele está medindo a corrente de carga. Tá? Quando ele mede, ele acaba queimando um pouco de energia, tá? Porque aparece uma tensão em cima dele. Ok? Então, isso aqui, pessoal, é o preço a se pagar. Existe como medir corrente sem ter queda de tensão aqui? Zero de queda de tensão até existe, tá? Porque a gente pode utilizar um tipo de sensor de corrente chamado sensor de corrente de efeito Hall. Tá? Existe um sensor de corrente que a gente poderia usar para pegar e acionar o transistor bipolar. Só que esse transistor de corrente Hall, sensor de corrente Hall, ele é bem caro. Tá? Ele é muito caro. Então, que nem aquele que eu mostrei na última aula, que era aquele azulzinho que eu usava, aquilo é um sensor de corrente, tá? Que custava $80, se não me engano. Tá? Então, fica inviável a gente utilizar num circuito desse tipo aqui. Então, um resistor de 0,7 ohms aqui é bem mais barato do que utilizar um sensor daqueles. Ok? Beleza? Entenderam a ideia? É bem
interessante, né, a ideia. Tu mede a tensão, se ela passar, ela aciona um transistor que rouba a corrente do circuito que está acionando o transistor bipolar. Tá? Uma Entenderam a ideia? realimentação. É uma realimentação. Tá? Tu vai queimar parte da potência naquele excedente da potência, que ia causar uma sobrecorrente no outro transistor, que é 2, né? E aí o que fica a critério que limita isso é o VBE do transistor. Isso. Que é que tu pega pelo beta, né, no caso. Isso. Então, a corrente máxima que eu vou ter vai ser definida pelo RP. Tá? Então, se nós estamos aqui com 1 ampere, se eu, digamos, a carga caia 5 vezes, e daí essa corrente aqui era para ser 1 ampere, ela vai para 5 amperes. Tá? Ela iria para 5 amperes. Só que daí 5 amperes vezes 0,7 daria uma tensão muito alta. Tá? Uma tensão muito alta. 5 vezes esse cara aqui daria 3,5 volts. Só que 3,5 volts essa tensão não vai subir. Ela não vai subir. Por quê? Porque aqui é como se fosse um diodo, né? Então essa tensão aqui, ela vai ficar grampeada em 0,7, tá? E para onde é que vai esse excedente de corrente? Vai para a base, tá? E daí vem para cá e essa corrente diminui. Então, depois disso, não vai ter 5 amperes, tá? Essa corrente ela vai diminuir, tá? Vai diminuir e vai estabilizar em 1 ampere. Tá? Nós não teremos daí 5 amperes. Tá? As custas de quê? Como eu diminuí a corrente da base, para onde é que foi essa diferença de tensão? Porque antes tinha 1 ampere, tinha 5 amperes que iriam passar naquela carga, porque a carga diminuiu, né? Então agora nós voltamos a ter 1 ampere, tá? Só que daí para onde é que foi essa diferença de tensão? Ela foi para o coletor. Então essa tensão antes estava em 0,5, agora ela vai ir talvez, como aqui é 100, vamos fazer um cálculo aqui, se fosse 100 volts, 1 ampere, ela seria inicialmente 100 ohms, tá? Ok? Então, passando 1 ampere e 100 ohms dá mais ou menos 100 volts, desconsiderando essa queda pequena aqui, né? Daí, aconteceu alguma coisa e a resistência foi para 20 ohms, tá? Então, 20 ohms, pessoal, o que vai acontecer? A corrente iria para 5 amperes, só que o nosso circuito não vai deixar, tá? Não vai deixar. Então, o que vai acontecer? Essa tensão aqui, ó, ela vai subir, tá? E essa tensão aqui vai limitar em 1 ampere. Tá? Então, agora vai estar passando 1 ampere de novo. Não tem como passar de 1 ampere. Tá? Daí, 1 ampere vezes 20 ohms vai dar 20 volts. Então, na carga vai ter 20 volts. Onde é que foi os 80 volts excedentes? Os 80 volts vão ficar em cima da tensão coletor-emissor. Tá? Então o transistor vai ficar esquentando ali, ele vai ficar dissipando 80 watts ali, né? 80 volts vezes 1 ampere, 80 watts no transistor, tá? Aí ele tem que ser dimensionado para suportar isso aí, né? Senão ele vai queimar também, tá? Então, só que, então, o que eu fiz? Eu protegi a carga, tá? Protegi a fonte, tá? Ele não vai ir para 5 amperes, ele não vai evitar de queimar. Só que vai passar toda essa energia, essa dissipação vai ir para o transistor bipolar. Tá? Ok? Tranquilo? Tranquilo. Então, tá. Ok? Então aqui, pessoal, eu vou mostrar agora algumas aplicações também de fonte de corrente com transistor bipolar e com a proteção de corrente também. Tá? Essa que eu mostrei agora. Tá? Então, por exemplo, na última aula nós vimos esse circuito aqui, ó, tá? Que é o circuito regulador de tensão linear, eu chamei aqui de original, tá? Que é a configuração original da aula passada, tá? Então aqui, como é que a gente faz para fazer esse circuito funcionar? Nós temos aqui, ó, para ele regular a tensão, nós temos que ter uma certa corrente de base, tá? Para, digamos, polarizar o transistor bipolar. De onde é que vem essa corrente? Ela vem desse resistor. Tá? Então, esse resistor vai definir qual que vai ser a corrente da base. Tá? Só que aqui, ó, o que acontece? Num eventual curto-circuito, tá? Essa tensão aqui vem para 0. Tá? E essa tensão aqui vai vir para 0,7. Então, essa tensão em cima desse resistor vai aumentar muito. Tá? Se ela aumentar, ele vai aumentar a corrente da base, que vai aumentar a corrente do coletor aqui também. Tá? Então, isso é um problema. Se deixar um curto,
automaticamente a corrente da base vai aumentar e a corrente do coletor vai aumentar. Tá? A pergunta é, será que já não tem como limitar essa corrente aqui, ó, tá, a um valor máximo? Sim, tem como fazer. Então, ao invés da gente colocar um resistor aqui, nós vamos botar uma fonte de corrente. Tá? Isso, pessoal, é a maneira mais, digamos, inteligente de a gente fazer uma polarização. Tá? Que é o seguinte, ó. Nós vamos pegar aqui e colocar uma fonte de corrente, tá? Injetando corrente na base do transistor. Tá? Então, injetando uma corrente para lá. E daí, essa corrente, pessoal, ela vai ser usada para polarizar o transistor bipolar. Tá? Então, daí tu pode perguntar assim, tá, professor, mas se eu colocar uma corrente da base aqui, ó, vai aumentar a corrente do coletor lá. Como é que ele sabe quando que ele tem que parar? Tá? Como é que ele sabe? É o seguinte, ó, se nós colocarmos muita corrente aqui, ó, que é a corrente, o IC1 é a corrente de saída dessa fonte de corrente. Então, o meu circuito equivalente, ele fica assim, ó, tá? Ele fica todo esse circuito circulado aqui, ele vira esse circuito aqui, ó, tá? É uma fonte de corrente que está injetando corrente aqui, ó, o VZ2. Tem dois Zenners, então é VZ1 e VZ2, tá? O que acontece? Se essa corrente aqui for muito grande, tá? O que vai acontecer? Eu vou injetar a corrente aqui, ó, parte dessa corrente vai para lá e parte vem para cá, tá? Mas como é que ele sabe quanto de corrente vai para cada lado? Então, olha aqui, ó. Se for muita corrente para a base, vai vir mais corrente ainda para o coletor, tá? Daí o que vai acontecer? Se vir muita corrente para cá, essa tensão vai subir, correto? Tem mais corrente para carga, RL vezes IL, e RL vai dar a tensão de saída, tá? Daí o que acontece? Essa tensão aqui, ó, ela está em série com a tensão da base e aparece aqui, ó. Então, quanto que é a tensão do Zener? Ela é a tensão VBE, né? Mais a tensão de saída, tá? Então, se a tensão de saída quiser aumentar, ele vai tentar forçar a tensão do Zener a subir também, tá? E o que acontece se eu tentar fazer a tensão do Zener subir? E ele conduz mais corrente, tá? Ele pega mais corrente para ele, tá? Então, tem um balanço, tá, pessoal? Se porventura essa tensão aqui subir, tá? Ele vai pegar e vai colocar mais corrente pro Zener, e daí diminui a corrente da base, e daí essa tensão cai, tá? Se essa tensão cai, tá? Vai menos corrente para a saída, e daí vai mais corrente pro Zener, e daí ele aumenta, tá? Então, tipo, se a tensão de saída cai, ele aumenta a corrente, tá? E daí corrige a tensão. Se a tensão de saída subir, ele pega e diminui a corrente do Zener, tá? E aumenta da base, e daí a tensão sobe, a tensão se ajusta, tá? Então, existe um balanço automático de quanto de corrente vai para o Zener e quanto de corrente vai para a carga, tá? Qual a vantagem de eu fazer isso, tá? A vantagem, pessoal, é que eu consigo limitar a corrente da base, tá? Consigo limitar a corrente da base. Se eu limito a corrente da base, consigo limitar a corrente do transistor e a da carga também, tá? Então, aqui, ó, a corrente... então, como é que eu dimensiono esse circuito aqui? Eu faço o seguinte, eu estipulo qual que vai ser a corrente máxima da carga, tá? Então, se aqui for 5 volts e tenho aqui 5 ohms, então o meu IRL máximo é 1 ampere, tá? Então, 1 ampere dividido pelo beta vai me dar a minha corrente máxima que eu tenho aqui na base, tá? Então, essa corrente máxima aqui, digamos que o beta fosse 100, tá? Então, 100 dividido por esse cara aqui vai dar 10 mili, tá? Então, eu preciso de 10 mili na base. Então, essa corrente aqui ó, tem que ser 10 mili, tá? Claro que eu vou colocar ainda mais a corrente mínima do Zener. Então, se a corrente mínima do Zener for, tipo, mais 2 mili, então aqui eu vou colocar aqui 2 mili, tá? Então, esse cara aqui tem que ser 12 mili, tá? Então, está definido que a minha corrente vai ser 12 mili, tá? Agora, digamos que esse resistor aqui entra em curto, tá? Entra em curto. O que vai acontecer? Esse cara aqui, ó, 12 mili vezes o beta, ele vai ficar mandando no máximo, esses 12 mili vão ir para lá. Então vai ficar 100 vezes 12 mili, então aqui vai estar indo 1,2 amperes, mesmo estando em curto,
tá? Claro que aqui também não é o ideal fazer isso, porque o beta pode variar, né? O beta poderia aumentar aqui e daí aumentar ainda mais essa corrente. Então não é uma regulação precisa, tá? Mas é muito melhor que aquela de antes, tá? Ok? Então essa é uma maneira. Esse circuito, pessoal, é utilizado em tudo que é coisa, tá? Se vocês olharem em vários datasheets, tá? Vocês vão ver em circuitos integrados, por exemplo, aquele que eu mostrei na aula anterior, tinha uma fontezinha decorrente lá, lembram? Tinha um Zener e tinha uma fonte decorrente, tá? Lembram do datasheet que eu mostrei na aula passada? Até vou abrir ele de novo aqui, ó. Ah, tem que ver de novo. Tem que ver de novo. Porra. Deixa eu achar aqui para vocês, para não... datasheets. É o AD... Este carinha aqui, ó. Nossa, que talento, troncador. Força, computador, força. Tem muita coisa rodando aí ao mesmo tempo. Força. Aqui. Lembra desse circuitinho da aula passada aqui? Ele é um reguladorzinho de tensão, tá? Deixa eu ver aqui. Ó. Ah, não é esse aqui, tá? Mas isso deu a casa de ser também, tá? Olha aqui, pessoal. Ó. Aqui, claro, aqui tem um amplificador operacional, tá? E aqui tem um FET, tá? O Matheus ali que está assistindo, ou quem não fez ainda Eletrônica 3, não viu isso ainda. Mas isso aqui é um amplificador operacional, isso aqui é um FET, que é um tipo de transistor de efeito de campo. Esse símbolo aqui, ó, pessoal, ó, é uma fonte de corrente. Tá? Isso aqui é uma fonte de corrente. Então, dá um zoom aqui, ó. Isso aqui ó, é uma fontezinha de corrente. Então, ele está polarizando esse transistor aqui ó, com uma fonte de corrente. Tá? Aqui também ó, tem uma fonte de corrente vezes que vai ser aplicado nesse resistor. Então, o que tem aqui dentro? Ele não mostra, mas com certeza tem transistores e talvez um diodo Zener ali dentro. Tá? Então, lá dentro do Amp-Op, isso é feito... Claro que lá dentro, isso é um semicondutor, né? Então, ele é todo o Zener, o transistor bipolar, é tudo feito lá dentro da litografia do próprio circuito integrado. Então, lá dentro, talvez seja um circuito um pouquinho diferente. Mas a ideia é a mesma. É uma polarização com fonte de corrente. Tá? O outro circuito que eu tinha mostrado era esse aqui, ó, o LM385, tá? Que é aquele regulador, esse reguladorzinho aqui, ó, lembram? Olha aqui, ó. É um amp-op, aqui está o transistor, tá? E aqui, ó, uma fontezinha de 10 microamperes, tá? Então, como é que faz essa fonte aqui, ó? Através de um circuitinho, fonte de corrente. Então, eles nem dizem como é que é, sei lá, cada fabricante faz de uma maneira diferente, tá? Mas ele está polarizando o Zener. Então, ele garante... Porque o Zener, pessoal, ele tem... cadê aqui, ó? Se vocês lembrarem do Zener aqui, ó, ele tem uma curva que é assim, ó, né? Trocar de cor aqui agora. Ele tem uma curva... Eita! Vou pegar uma curva mais fina aqui. Ele tem uma curva assim, ó, né? Então, aqui é o VZ e aqui é o IZ, né? Então, ele tem uma curva. Ó. Então, se eu colocar essa quantidade de corrente aqui, ó, eu vou ter uma tensão. Se eu botar essa, eu vou ter outra tensão. Ele varia um pouquinho, tá? Então, com uma polarização com fonte de corrente, eu garanto que o Zener está na posição que dá a tensão que eu quero, tá? Porque isso aqui, pessoal, claro que aqui, ó, isso aqui variou, sei lá, 100 milivolts aqui, ó. Tá? Variou bem pouquinho em torno da tensão do Zener. Só que isso aqui, pessoal, é um circuito de precisão, tá? É um circuito de precisão, então eu preciso ter sei lá, 1 milivolt aqui de variação de tensão só. Tá? Então, como é que eu faço? Faço uma fonte de corrente. Claro que nesse caso a fonte de corrente também é feita com Zener, que também tem variação. Então, lá provavelmente eles têm uma fonte de corrente melhor do que uma feita com Zener, ou fabricada de outra maneira. Tá? Onde é que você vê esse tipo de... Onde é que se estuda isso, pessoal? Como é que se faz a fonte de corrente dentro do circuito integrado? Isso aqui é visto numa disciplina de microeletrônica. Tá? O que é microeletrônica? É o estudo de
do processo de fabricação nos circuitos integrados, né? O processo de litografia, tá? Que é a tecnologia usada para o processo de fabricação dos circuitos integrados, tá? A litografia, onde é que a gente mais escuta é quando a gente fazem propaganda dos processadores novos, da Intel, da AMD. A maior guerra hoje em dia é tentar fazer o transistor o menor possível, né, para aumentar a velocidade, né? Então, a Intel, por exemplo, ela tem uma litografia de 10 nanômetros. Significa o quê? Que o transistor lá dentro tem 10 nanômetros de tamanho. Tá? A AMD hoje está ganhando isso, ela está em 7 nanômetros. Tá? Acho que é o gate do transistor, né? É o gate do transistor, porque é um transistor de MOSFET, né? A AMD está na frente. A AMD está na frente. A AMD está na frente. Os Ryzen, né? Processador Ryzen. Tanto é que o desempenho está mais barato, está melhor o custo-benefício, parece, dos últimos, né? Isso. O custo-benefício dos AMD estão melhores agora. A AMD sofreu muito, né? Porque os processadores dela antigamente aqueciam muito. Tá? O primeiro computador que eu tive era um AMD. Tá? Era um K6-2. Isso lá no ano 2000. Era 400 MHz. Era o processador. 16 MB de RAM. Era uma loucura. Que ano foi isso? Isso, ano 2000. Ano 2000. E daí o processador era 400... Não, ele era 450... Não, ele era 500 MB. Daí a gente conseguia entrar na BIOS e fazer um overclock para 550 MB. Assim. A gente se achava uns hackers, assim, mexendo na BIOS. Tipo, troço mais... Daí o computador já, em 500 MHz, ele já esquentava, que tá louco. Daí tu botava para 550 e esquentava mais ainda. Então era um forninho. Pensa, e daí reiniciava o computador por temperatura. Imagina, com 500 MB, reiniciava por temperatura. Hoje os processadores funcionando a 3 GB, 4 GB. Né? Tá louco. Então, aquele processador naquela época, 500 MB, ele já devia gastar, acho que uns, sei lá, uns 100 watts quase. Era tudo feito num núcleo só, né? Não tinha muito processamento que nem tem agora. Sim. Agora distribui um pouco da potência, né? Pelo menos. Isso. Dá para comutar. Então, hoje, esse processador do computador aqui, ele é 15 watts. Né? Ele trabalha, 4 núcleos, trabalha 3 GB no Turbo Boost e gasta 15 watts. Então, aquele lá com 500 MB gastava 100 watts. Então, e todos os processadores da AMD, depois que veio o Athlon... o Athlon aquecia bastante. Né? Então, todos tinham o Athlon e tinha um outro ainda. Eu não me lembro que... O Athlon era melhor do que... Tinha um pouco menos que o Athlon. Um colega meu tinha... Ficava só se gabando que tinha um Athlon. E eu com o meu AMD cagado. Então... os AMDs esquentavam muito naquela época, daí acabou que eles ficaram com essa fama de que aqueciam muito, né? Então acabou que... Eu vi uma notícia que a AMD, acho que comprou a ARM, procede, será isso? Ah, pode ser, pode ser. Ah. Pode ser. Ah, ficou esse negócio aqui, agora não sai daqui. Cheio, mas meu computador tá mais bugado aqui, agora saiu. Volta. Tá, vamos voltar aqui, senão não terminamos. Então, vocês vão ver, pessoal, lá em eletrônica 2 também nós temos a polarização de alguns transistores, de alguns amplificadores, tá, que vão utilizar também fonte de corrente. Tá? Então, isso ajuda bastante em algumas situações, onde eu tenho... com isso eu consigo definir exatamente qual vai ser a minha corrente de base. Tá? Então, eu tenho a certeza. Aqui, quando eu tenho apenas um resistor, eu não tenho... não tenho essa garantia, tá, de corrente máxima, tá? Uma fonte de corrente tem essa vantagem. Claro que o meu circuito fica mais caro, tem mais componentes, mas eu garanto a corrente de base, tá? E também acaba que eu tenho uma certa limitação de curto-circuito, tá? Não é o ideal, tá? Não é o ideal, porque o meu transistor fica com toda a tensão coletor-emissor aqui, ó. Tá? Toda a tensão coletor-emissor fica igual à tensão da fonte. Também não é o ideal, tá? Então, essa é uma configuração. Eu vou deixar na lista de exercício lá, eu vou colocar alguns exercícios para vocês, tá? Então, ó, projete esse regulador de tensão com essa fonte de corrente, tá? Então, aqui tem um exemplo, ó. Qual que é a corrente da fonte de corrente que eu tenho que projetar? Ela deve ser projetada para a máxima corrente da base necessária para alimentar a resistência de carga mínima,
Então, eu vou pegar a resistência mínima, tá, de carga, tá? Vou dividir pelo beta e isso vai me dar minha corrente de base, tá? Então, essa aqui, pessoal, deve ser a corrente da fonte de corrente mais a corrente mínima do Zener, tá? Beleza? Então, isso aí deve ser IB máximo mais a corrente do Zener mínima, ok? Então, vamos escrever aqui que fica mais fácil. E C1, vou até colocar depois no slide. C1 tem que ser a corrente de base máxima mais o IZ mínimo, tá? E quando eu não tiver carga, a corrente do Zener vai ter que absorver toda a corrente, tá? Toda a corrente do meu, toda a corrente da fonte de corrente, tá? Então, outra restrição é que a corrente IZ máxima, ela tem que ser maior do que a corrente IC1, tá? Porque senão eu vou tirar a carga, toda a corrente vem para o Zener e queima o Zener. Aí não dá, né? Então, tem que ter essa limitação ali. Beleza? Depois eu coloco no slide de forma mais bonitinha. Beleza? Então, tá. Então, vamos tentar melhorar esse circuito aí. Vamos colocar mais proteção, tá? Vamos ver algumas variações desse circuito, tá? Esse circuito aqui, pessoal, ele é um circuito de fonte de tensão também. E aqui eu incorporei a proteção de corrente, aquela que eu mostrei antes ali, tá? Lembram? Então, eu coloquei ele virado, tá? E daí, o que vai acontecer aqui, ó? Eu deixei aqui a polarização com o resistor igual, mas eu poderia colocar aqui também a fonte de corrente, tá? No lugar do RZ, colocar a fonte de corrente. Então, aqui, ó, eu coloquei o RP e um transistor Q2 aqui, ó, tá? Não sei se eu tinha falado antes, né, mas transistores, pessoal, em todos os circuitos elétricos, o nome, tá? Geralmente, quando a gente está fazendo esquemático de uma placa de circuito impresso, cada componente tem um nome, tá? Uma letra que significa ele, por exemplo, o resistor vai ser sempre R, né? Vai ser R1, R2, R3. Diodo vai ser D1, D2, D3. E transistor a gente chama de Q, tá? Não sei de onde é que surgiu esse nome Q, não sei se deve ser de operação quiescente, mas chama-se de Q. Então vai ser o transistor 1, 2, 3, a gente chama de Q1, Q2, Q3, tá? Então aqui é o transistor Q1, que é o principal, e o Q2 é o de proteção, tá? Então aqui o que acontece? Se eu fechar um curto aqui, ó, nós teremos corrente de base. Desculpa. Toda a corrente vai circular por esse resistor e vai produzir uma queda de tensão aqui. Tá? Se essa tensão aqui ficar próxima de VBE, daí esse transistor aqui vai entrar em funcionamento. Tá? E daí o que vai acontecer? Parte dessa corrente vai vir por aqui, ó, e daí esse transistor aqui vai roubar parte dessa corrente de base e vai largar para o terra, tá? Porque esse cara vai estar conectado ao terra pelo curto, tá? Então ele vai tender a roubar a corrente da base, tá? Vai diminuir a corrente da base e com isso eu limito também a minha corrente do meu transistor. Tá? Então essa aqui é uma maneira que ele vai limitar a corrente na corrente máxima. Tá? Então qual que é o valor da RP? Vai ser 0,7 dividido pela corrente IRL máxima. Tá? Então, eu embuti a proteção de corrente nesse circuito mais simples ali. Tá? Para entender mais ou menos a ideia? Deu. Tá? Então, se a corrente de carga aqui subir muito, a tensão aqui aumenta, e ele chega até na tensão VBE, o transistor aciona e ele rouba a corrente para o terra. Tá? Diminui a corrente do IB, com isso diminui a corrente do coletor, e daí a corrente do coletor vai estabilizar na corrente máxima que eu defini, tá? Através do resistor. Okay? Então, nesse tipo de circuito, o resistor RP e o transistor Q2 atuam como proteção para eventuais sobrecorrente ou curto-circuito, porém a corrente de carga sempre passa pelo RP, né? Então, se eu estiver trabalhando com 1 ampere aqui, ó, e a minha proteção de corrente aqui fosse para 2 amperes, tá? Então, o meu RP seria 0,35, tá? 0,35. Se eu estiver trabalhando com 1 ampere, então eu vou ter 0,35 volts em cima deste cara aqui. Tá tudo certo, né? Ele não chegou ainda no 0,7. Então, esse transistor aqui não está funcionando ainda, tá? Só que se a minha fonte estava projetada para
ser de 5 volts, agora ela vai estar com 4,65, tá? Então, essa queda de tensão aqui, ela vai aparecer na saída, tá? Então, vai cair um pouco a tensão e vai variar com a carga, pior ainda, né? Então, quando eu estiver próximo dos dois ali, eu vou ter 0,7 volts a menos na saída, tá? Então, não tem compensação desta corrente, tá? Não tem compensação, isso é um problema, tá? Então, o que a gente poderia fazer aqui para compensar essa tensão? Eu teria que medir a tensão de saída, tá? Medir a tensão de saída e jogar para a entrada, tá? Tem como fazer isso? Tem. Daí surge esse circuitinho aqui, ó, tá? Esse circuitinho é bem legal também. É o maior que a gente viu até agora, que tem mais componentes, tá? Então, esse circuito aqui, ó, ele é muito interessante, tá? Muito interessante. Então, aqui nós temos... aqui ficou errado, aqui era Q4. Na verdade, Q2... Ficou uns nomes errados aqui. Aqui era para ser o... Esse aqui era para ser o 2, tá? Vamos chamar isso aqui de Q0, esse aqui de Q1, tá? Q2 e esse aqui é o Q3, tá? Então, o que acontece, pessoal? Aqui, ó, nós temos o transistor principal, tá? Transistor principal. Sempre que a gente está analisando um circuito, a gente analisa ele por partes, tá? Então, a gente analisa ele por partes. Então, aqui está o nosso transistor principal. Aqui, ó, pessoal, está a nossa proteção de corrente, tá? Então, se passar muita corrente aqui, a tensão sobe até 0,7, esse transistor aciona, e daí ele rouba a corrente da base, tá? De onde é que está vindo a corrente da base? A corrente da base está vindo numa fonte de corrente, tá? Que está projetada para ser igual a quem? Igual à corrente máxima da base mais a corrente do Zener, tá? Beleza. Então, olha o que acontece. Isso aqui é o que nós já vimos. E o que foi feito agora? Foi adicionado aqui, ó, um resistor, um divisor resistivo na saída, tá? Qual que é a função desse divisor resistivo? A função desse divisor, pessoal, é medir a tensão de saída, tá? E jogar de volta para a entrada, tá? Medir a tensão de saída e jogar de volta para a entrada. Então, eu estou medindo aqui e jogando para a base desse transistor, tá? E daí, esse transistor aqui, ó, ele vai largar corrente para um Zener, tá? Então, se vocês olharem, ó, aqui nós temos uma tensão fixa do Zener 2, e a tensão VBE. Então, nesse ponto aqui, nós vamos ter tensão fixa, tá? Que é VBE mais VZ, VZ2, tá? Então, essa realimentação, o que eu vou fazer? Como é que eu faço para calcular a tensão de saída? Tá? Primeiro eu vou calcular a tensão de saída, depois eu vou dizer como é que ele funciona. Então, essa tensão aqui é a tensão medida, tá? Como é que é essa tensão medida? Ela é o divisor de tensão da tensão de saída, ó. Só peguei o VO vezes RB sobre RA mais RB. Então, essa aqui é a tensão medida. Vai ser menor que a de saída, tá? Se os dois resistores forem iguais, aqui vai ser metade da alimentação, tá? Então, aqui, ó, vai ficar, fazer uma malha aqui dentro, ó, vai ficar aqui mais menos, ó, sair daqui, que é um mais VM, mais VM menos VZ2 menos VBE, tá? Quanto que vale VM? VM vale VO sobre RB, RA mais RB, tá? Então, aqui eu só isolo o meu VO, tá? Então, o meu VO, aqui é VO, tá? Então, o VO vai ser, esses dois caras aqui vão passar para o outro lado, vai ficar positivo, né? Positivo. E daí aqui eu passo dividindo, vai ficar RA mais RB dividido por RB. Vai ficar a mesma coisa que RB dividido por RA, e RB sobre RB vai dar 1, e RA sobre RB vai ficar aqui, ó, tá? Então, essa aqui é a tensão de saída, tá? Então, com isso, eu consigo fazer o ajuste da tensão de saída, independente do meu Zener, tá? Todos os outros circuitos até agora dependia diretamente da tensão do Zener, né? Então, se aumentasse a tensão do Zener, ia aumentar a tensão de saída. Agora eu consigo ajustar, tá? Consigo ajustar isso, ok? E como é que ele funciona, pessoal? É o seguinte, ó. Aqui, ó, nós temos a polarização do Zener, ó. Ele vem aqui, aparece, e esse VZ2 vai ser uma tensão fixa, tá? Então, o que acontece? Se eu pegar e, digamos que eu projetei essa corrente desse cara aqui para 10 mili, tá? 10 mili, só que digamos que aqui 10 mili,
aqui eu estou com uma corrente de 0,5, tá? E o meu beta aqui é 100, tá? Então, essa minha corrente da base aqui, ó, ela é 5 mili, tá? 5 mili. Deveria ser 5 mili. Então, o que vai acontecer? Se eu colocar esses 10 mili, esses 10 mili vão querer entrar na base, ele vai tentar querer entrar na base, e daí essa tensão aqui de saída, ela vai aumentar. Tá? Quando essa tensão aumentar, essa tensão VM vai aumentar. Tá? Quando ela aumentar, eu vou aumentar a corrente da base. Tá? Quando aumentar a corrente da base, esse cara vai vir lá e vai roubar a corrente desse cara aqui. Tá? E daí a tendência é que esse circuito aí ele tende a estabilizar e ele vai tentar roubar exatamente 5 miliamperes. Então, desses 10 mili, 5 vai para cima, 5 mili vai para baixo. Tá? Ok? E olha o que acontece. Se a tensão sobe, tá? É porque está indo muita corrente. Tá? Se vai muita corrente, ele rouba mais corrente e a corrente diminui. Tá? Se ela diminuir demais, tá? Se ela diminuir demais, o que vai acontecer? Esse transistor vai desligar. Tá? Vai tentar desligar. E daí ele vai jogar mais corrente para a base. E daí a tensão aumenta. Tá? Então vocês estão vendo que para os dois lados, se eu tiver... Aqui seria a tensão que eu quero, né, a tensão desejada. Se eu tiver com uma tensão acima, ele vai jogar mais corrente para a base. E se eu tiver com uma tensão abaixo, ele vai tirar a corrente da base. Para a tensão aumentar. Tá? Do contrário, desculpa. Se a tensão estiver muito alta, tá? Vamos ver aqui a corrente da base. Tá? Então, se a tensão de saída, vamos colocar a tensão, ver, essa aqui é a tensão que eu quero, e essa aqui é a tensão de saída. VO, e essa aqui é o VO desejado. Tá? Então, se a tensão de saída está muito alta, tá? O que vai acontecer? Ele vai roubar a corrente da base. Então, a corrente da base vai diminuir. Tá? Se a tensão diminuir, por quê? Porque entrou carga, por exemplo, tá? Daí a tensão vai tentar subir para compensar isso. Tá? E daí a tendência é que o VO fique igual ao VO de referência, calculado através dessa equação aqui. Tá? Então a questão de um fica roubando a corrente do outro, e a tendência é que esse circuito aí estabilize nessa tensão aqui. Ó. Tá? Entendido? Qual que é a opinião de você sobre esse circuito aí? No começo foi difícil de entender, mas olhando por partes assim, até que ficou melhor. Todo circuito, pessoal, que vocês vão analisar é sempre assim. Vocês quebram ele nas partes que vocês conhecem. Eu tá? não gosto de saber a estrutura, né, de cada bloco. Exatamente. É um Lego. É um Lego. Vocês viram que nós vimos cada uma das partes separadas. Nós vimos fonte de corrente, nós vimos a proteção, nós vimos a fonte, tá? E daí, com isso, a gente vai adicionando. A gente elimina as partes que a gente já sabe, sobrou essa parte no meio aqui, que é o que faz a regulação ali, tá? Então, é bem interessante. Tá? Então, esse circuito aqui, ó, eu não vou pedir para vocês projetarem eles, mas eu posso perguntar para vocês, eu vou dar os valores e eu digo, ó, calcule a tensão de saída. Tá? Se eu fechar um curto aqui na saída, qual que vai ser a minha corrente máxima no curto? Tá? Então, se eu fechar a corrente, um curto aqui, ó, o que vai acontecer? Essa tensão aqui vai aumentar muito, e daí esse transistor aqui ele vai tender a desligar esse transistor e ele vai estabilizar. Então, a corrente de curto-circuito vai ser 0,7 sobre o RP. Tá? Essa aqui vai ser a corrente máxima de curto-circuito. Tá? O que mais que eu posso perguntar? Qual que é a tensão de saída? Então, vocês vão analisar só esse circuitinho aqui, ó, só essa base aqui, e o divisor de tensão, e daí vocês já vão chegar na tensão de saída. Tá? Esse projeto da fonte de corrente é a mesma coisa. Tá? Eu vou colocar aqui a corrente máxima, tá? Que minha base precisa para a corrente máxima de saída. Tá? E colocar um pouquinho mais de corrente para polarizar esse cara aqui. Ó. Nesse caso, ele já vai ter um pouco de corrente, aqui que vem desse resistor RZ. Tá? Então, ele já vai estar polarizado. Então, ele já vai estar com a corrente mínima. Ok? Então, não chega a ser um problema aqui. Eu posso deixar essa corrente que vem aqui para baixo, né, que tem que ser somada com a corrente da fonte, pode ser bem pequena. Deixa 1 mA, 2 mA ali para...
manter pelo menos esse transistor aqui ligado, tá? E é isso aí, bem tranquilo. Beleza? Então é isso aí que eu tinha passar para vocês hoje. Tá? Aqui tem os valores, né? Bem tranquilo. Beleza? Hoje Beleza. foi um monte de circuitinho aí, e quase 10 horas já. Hoje foi punk. Então, massa, Social. Massa, né? É um circuitinho maluco aí. Tá? Vai ter na lista de exercício alguns desses aí para vocês brincarem e fazer simulação também. Tá? Tá. Beleza? Beleza. Então tá. Um abraço para vocês aí. Até. Vou mandar uma lista, no máximo nesse final de semana, eu vou mandar a lista sobre polarização. Tá? E logo na sequência uma de fontes também. Tá? Tá. Então, nós temos 2 semanas de aula, ok? Dessas 2 semanas, então, nós teremos ainda na semana que vem, acho que semana que vem nós terminamos tudo, tá? Porque só tem circuitos comutados ainda, transistor Darlington, isso aí uma aula, no máximo 2, nós terminamos o conteúdo, tá? Daí fica para a última semana a prova, daí, tá? E entregar todas as listas, daí. Então, na prova, o que vai cair na prova? Podemos deixar marcado para quarta-feira da última semana. Né? A prova vai ser, acho que Zener, polarização de transistores e fontes. Tá? São esses 3 conteúdos. Tudo que não caiu na primeira prova. A partir de Zener. Beleza? Mas eu marco no Moodle lá, coloco no Moodle bem certinho. Vou dar para a prova. Tá? Beleza? Beleza, então. Então tá. Abraço para vocês aí. E até semana que vem. É. Abraço. Tchau, tchau.